Fala, gente linda, agora a gente vai começar com as doenças causadas por protozoários. Mas como eu não vou deixar de falar, o que a gente tem que entender quando a gente fala de doenças é que nós precisamos saber quem é o agente etiológico, quem causa a doença, como nós pegamos essa doença, que é a forma de contágio, e, consequentemente, nós saberemos quais as medidas profiláticas de cada doença. São os 3 pontos em relação às doenças que mais caem em questões, ok? Falando agora das doenças causadas por protozoário. A primeira que a gente vai falar é a balantidiose, causada pelo protozoário ciliado chamado de Balantidium coli, que causa uma intensa diarreia, e a forma de contágio é o que a gente chama de oral fecal, que significa que a pessoa libera cistos nas fezes e a pessoa ela ingere esses cistos, por isso que está ingestão de cistos em fezes, ok? Ou você pode encontrar ou colocar, dependendo se sua prova for discursiva, você pode colocar contágio oral fecal, ok? Toda vez que eu falo de contágio oral fecal, a profilaxia, a medida de prevenção a essa doença é o saneamento básico e higiene. O saneamento por conta das estruturas, né, da infraestrutura que existe para as pessoas sobreviverem, vamos dizer, e a higiene pessoal, de lavar bem as mãos, de lavar os alimentos corretamente, de usar água filtrada ou fervida, enfim. Essas são as profilaxias, tá? As principais. Então, balantidiose, balantídeo coli. Lembrando que nas doenças de protozoários, gente, o ideal é vocês guardarem, é vocês saberem também o nome científico do agente causador, tá? Entre vírus e bactérias, não é comum pedir, mas nas doenças causadas por protozoários, geralmente eles utilizam a nomenclatura específica, a nomenclatura científica para o agente etiológico, ok? Então, é interessante vocês guardarem esses nomezinhos aqui, tá? Os nomezinhos científicos de cada agente etiológico das doenças, tá? A segunda doença, a amebíase, a maneira de contágio bem similar com a balantidiose, que é a ingestão oral, que é oral fecal, ingestão de cistos liberados pelas fezes, tá? A amebíase, ela é causada por um protozoário risópode ou que se locomove por pseudópodes, que é chamada de entamoeba histolítica, ameba, pseudópode, né? Vamos lá dizer, amebíase. O nome é entamoeba histolítica, causa também uma intensa diarreia, lembrando que o perigo maior de uma diarreia é a desidratação. Então, qualquer doença que tenha o principal sintoma como diarreia pode levar à morte, sim, por desidratação, tá? Bom, se o contágio é oral fecal, a profilaxia é saneamento básico e higiene. Tá? A mesma coisa acontece com a giardíase, que é uma doença causada pelo protozoário flagelado chamado Giardia lamblia, tá? O contágio também é oral fecal, o principal sintoma é a diarreia, uma intensa diarreia e dores abdominais, lógico. A profilaxia é o saneamento e higiene. Só para vocês entenderem como é o ciclo básico dessas três tipos de doenças, tá? A pessoa ela vai ingerir o cisto, que vocês podem encontrar com o nome de trofozoito, ok? A pessoa vai ingerir por comida contaminada, água contaminada, enfim. Esse trofozoito, que é o cisto, nada mais é do que o cisto do protozoário, que o cisto é uma estrutura que eles formam, né? Eles se colocam em forma de cisto para poder sobreviver fora do corpo, né, do ser humano. Tá? Esse cisto se transforma em trofozoito, que é um nome bonitinho, dentro do organismo humano, principalmente intestino, e durante essa transformação existe a reprodução assexuada, que aumenta muito o número de protozoários, causando a infecção, mas eles também podem se formar novos cistos que são liberados pelas fezes dessa pessoa doente. E se essas fezes não tiverem o local, o destino adequado, pode sim contaminar mais pessoas, tá?
Esse é o ciclo básico de uma doença oral fecal, perdão. Ó. Próxima doença é chamada de tricomoníase. Não é uma das doenças que mais caem, porém pode aparecer. É uma doença causada pelo protozoário, também flagelado, chamado de Trichomonas vaginalis. É uma IST, tá? Uma infecção sexualmente transmissível, que vai causar principalmente inflamação no trato urinário, e nas mulheres ainda ainda afeta sim uma inflamação no canal vaginal, ok? Tanto que você pode até guardar aqui, ó, vaginalis, vaginal. Se o contágio é sexual, eu tenho a profilaxia, uso de preservativo, ok? Esse sintoma, a tricomoníase, ela causa um corrimento muito grande de um cheiro muito forte, tá? Então, ele é uma IST que a mulher pode desenvolver. No homem, o homem também tem, claro, porém, na mulher costuma ser... no homem costuma ser mais assintomático e na mulher costuma ser bem, aparecer bem, justamente por conta da estrutura, né, dos órgãos sexuais, na verdade, da região sexual que a mulher tem, ok? Próxima doença que tem aparecido bastante por conta dos surtos que estão acontecendo em animais domésticos, que são os cães, é a leishmaniose, tá? A leishmaniose, ela é uma doença causada por um protozoário do gênero Leishmania, ok? Também um protozoário flagelado, mas ela tem dois tipos que nós vamos falar, que é a leishmaniose cutânea e a leishmaniose visceral, tá? Primeira diferença é que a cutânea ela vai desenvolver principalmente na pele, e a visceral ela vai desenvolver dentro dos nossos órgãos internos, nossas vísceras, vamos guardar assim, ok? E a diferença principal entre elas é o agente causador. Ambos são do gênero Leishmania, ok? Mas as espécies são diferentes, então, e isso pode aparecer para você sim, ok? Como essa doença é transmitida pela picada do mosquito palha. Não tem como, a doencinha, você tem que fazer uma listinha assim bonitinha, tá? É importante a gente fazer essa listinha porque a gente tem que guardar, ok? O mosquito palha, ele quem transmite, e isso é uma coisa que a gente tem que importante de lembrar, é o seguinte: quem transmite a doença é chamada de vetor, e neste caso é o mosquito palha. Mas quem causa a doença é um protozoário chamado Leishmania SP, que a gente não sabe, a gente não tá falando de uma específica. Leishmaniose cutânea é causada pelo protozoário flagelado da espécie Leishmania brasiliensis, ok? E a leishmaniose visceral, ela é causada pelo protozoário também flagelado chamado Leishmania chagas, ok? A cutânea, o que vai acontecer? Assim que o mosquito, vamos falar do ciclo, deixa eu passar aqui, vou botar o ciclo para você. A fêmea do mosquito, lembrando que sempre quando os mosquitos picam a gente, a maioria esmagadora é fêmea, porque elas precisam de energia para filhotes, ok? Sempre assim. Então, a fêmea do flebótomo, que é o estilo do... O estilo foi ótimo, né? Que é o grupo onde se encaixa o mosquito palha, tá? Ela pica, nos pica, né? Pica, enfiando, foi ótimo, né? Colocando na gente, inoculando na gente a forma infectante do protozoário, que é chamado de promastigota, tá? A partir desse momento, ela entra nos tecidos humanos, mudando só a forma dela para a mastigota, que sofre uma intensa reprodução assexuada, e dependendo da espécie, ela vai atacar onde tem que atacar. No caso da leishmaniose cutânea, da Leishmania brasiliensis, ela vai atacar o tecido epitelial, causando grandes feridas na pele, podendo até chegar à deformação por conta do tamanho da ferida, ok? Já a Leishmania chagas ou a leishmaniose visceral, dentro da corrente sanguínea, ele vai atacar principalmente baço e fígado,
que vão causar uma infecção nesses dois órgãos, que são, assim, extremamente importantes para o nosso corpo, ok? Então, a leishmaniose cutânea, não, a visceral, ela é mais perigosa para a gente, sim, ok? Então, botei aqui que se eu tenho o contágio por uma picada de um mosquito, conforme a gente falou lá da dengue, o que eu tenho que fazer? Controle populacional do meu vetor, ok? Por que tem aparecido muito a leishmaniose? Por conta desse surto que aconteceu em cachorros, tá? O cachorro não passa direto pra gente, não tem perigo nenhum, porque a forma de contágio da leishmaniose é pelo mosquito palha, ok? É pela picada da fêmea do mosquito palha. Então, um cachorro não passa diretamente para os seres humanos, a não ser que o mosquito, né? Não existe. O mosquito tem que picar o cachorro contaminado e picar a pessoa para que consiga contaminar, tá? Não passa direto. Isso pode ser tema de questão, tá? Então, se você sabe como que é o contágio, a gente sabe como se prevenir, ok? Lembrando que essa é uma doença que não tem cura, pode ser perfeitamente controlada, inclusive em cachorros, tá bom, gente? Ela pode ser perfeitamente controlada, a pessoa pode ter uma vida normal, desde que tenha um controle do número de protozoários no corpo, para que não haja nenhum tipo de problema maior, ok? Ela pode ter controle, ok? Então, aqui a gente já falou dos ciclos. Vamos agora às 3 doenças que mais caem nas provas, que é a toxoplasmose, a doença de Chagas e a malária. Primeiro a gente vai falar da toxoplasmose. O que tem de muito importante na toxoplasmose? Primeiro, é uma doença extremamente comum, tá? Porque é uma doença que a maioria da população, grande parte mesmo da população, pode ter o protozoário no corpo de forma assintomática, ok? A toxoplasmose ela é causada por um protozoário do tipo esporozoário, então é aquele grupo que todos são parasitas, ok? Chamada de Toxoplasma gondii. A forma de ingestão foi ótima. A forma de contágio também é a ingestão de cisto. Opa, então é só mesmo higiene e saneamento? Não, porque eu também posso ter a forma contaminante em carne, tá? Eu posso ter o protozoário, a forma contaminante do protozoário em carne de porco, principalmente, ok? Então, é perigoso sim. Tá aí um motivo para não comer carne de porco, mais um motivo para não comer carne de porco mal passada, ok? Mas vamos lá. Outra forma de se transmitir a toxoplasmose é da maneira vertical, na transmissão congênita. E essa é uma dos maiores problemas que podem aparecer. Por quê? Porque quando essa forma contagiosa, né, da toxoplasmose ela consegue transpassar a membrana, a placenta, passa para o feto ou o embrião, pode causar várias coisas, inclusive a morte, tá? Pode causar uma má formação do bebê, pode causar muitas coisas. Então, o maior perigo da toxoplasmose é o contágio congênito, tá? O gato também transmite. Todo mundo, mas eu tenho gato. Não tem problema. O que acontece é o seguinte: como acontece, a toxoplasmose acontece por ingestão, o contágio acontece por ingestão, você pode ter gato à vontade desde que você tenha higiene, tá bom? Porque os gatos, eles também podem ser contaminados pelo toxoplasmose, pelo Toxoplasma gondii, porém eles liberam nas fezes, e o que vai acontecer? Se caso não haja essa higiene necessária, sim, você pode desenvolver a toxoplasmose, ok? Bom, a toxoplasmose, ela ataca geralmente tecidos moles do nosso corpo. O protozoário gosta de tecidos moles do nosso corpo. O maior perigo da toxoplasmose é quando ele ataca o nosso sistema nervoso central.
Aí a gente já imagina o sistema nervoso, qualquer tipo de problema que a gente tem no sistema nervoso podem deixar inúmeras sequelas, ok? Inúmeras sequelas. Mas muitas pessoas desenvolvem, por exemplo, no globo ocular, no olho. As pessoas começam a ter, não estou conseguindo enxergar de um olho, é porque ali o toxoplasma ele consegue se desenvolver ali no tecido, no globo ocular, tá bom? Prejudicando, sim, a visão das pessoas, ok? Então, toxoplasmose, a doença mais presente no mundo. Vamos lá. Próxima doença, doença de Chagas, causada por um protozoário flagelado chamado de Trypanosoma cruzi. É a famosa... famosa não, né? É causada pelo famoso mosquito. Na verdade, não é um mosquito, ele é uma espécie de percevejo chamado de barbeiro, tá? Do gênero Triatoma. Isso aqui pode aparecer muito para vocês, tá? Do gênero Triatoma. Ok? Então, doença de Chagas causada por um protozoário flagelado Trypanosoma cruzi. Guarda esses nomezinhos do coração de vocês. Ele é transmitido pelas fezes, pode cortar esse mosquito aqui, pelas fezes do barbeiro, que é um tipo de percevejo, tá? Mas não deixa de ser um artrópode. Pelas fezes do barbeiro, pelas fezes do barbeiro, isso é importante a gente lembrar, tá? Que quando entra na nossa corrente sanguínea, ataca principalmente o nosso coração, causando o que a gente chama de cardiomegalia. O coração, o músculo do coração começa a ser atacado e deixa de ser um músculo forte e vigoroso para ser um tecido fibroso e grande. E isso, com o passar do tempo, lógico, se não houver nenhum tipo de controle, o coração para de conseguir bombear o sangue de maneira correta, tá? Vamos só falar rapidamente aqui do ciclo do barbeiro. Por que é importante a gente mostrar esse ciclo? Vamos lá. O barbeiro, a fêmea do barbeiro vem picar a pessoa, tá? O nome barbeiro por conta de uma história assim, porque a pessoa quando dorme, geralmente ela dorme coberta, porque ele tem hábito noturno, ela dorme coberta com o rosto lá de fora e acaba picando essa região do rosto. Mas enfim, é um nome vulgar, tá? O barbeiro quando pica, a fêmea do barbeiro quando pica, ela, novamente falo, a fêmea pica, ela pega sangue, ela é uma hematófaga para quê? Para conseguir energia por conta de filhotes. Então, quando ela tá picando uma pessoa e sugando sangue, ela quer liberar espaço no corpo dela. E para ela liberar espaço no corpo dela para caber mais sangue, vamos dizer assim, ela defeca próximo ao local da picada. Ela defeca, ok? Somente pela picada, a pessoa não pega, não tem como ser transmitido. Só que quando existe uma picada de qualquer tipo de artrópode, a gente acaba coçando. E você coçando, você acaba colocando essas fezes em contato com a mordida. Inserindo quem? Inserindo o protozoário na minha corrente sanguínea. A partir do momento que ela está na minha corrente sanguínea, ela vai atacar principalmente as células da musculatura cardíaca. Foi o que eu falei, tá? Atacando a musculatura cardíaca, lógico, ela também produz formas contagiantes do protozoário, que um mosquito, o barbeiro, quando picar ela novamente, vai contrair e vai transmitir se picar outra pessoa, ok? Então, é dessa maneira que acontece o contágio do Trypanosoma cruzi, da doença de Chagas, pelas fezes do mosquito. Pelas fezes do barbeiro, tá? Então, para que haja esse contato, a pessoa, o barbeiro tem que defecar e você tem que colocar essas fezes em contato com a corrente sanguínea, ok? É uma doença que não tem cura, tem tratamento, mas não tem cura, ok? Até porque, uma vez o coração, os músculos do coração sendo substituídos por tecido fibroso, eu não tenho mais retorno em relação a isso. Vamos lá, agora a doença que mais aparece, porque é a doença, a protozoose que mais mata no mundo, que é a malária. Ela é causada ela é um protozoário também esporozoário do gênero Plasmodium. Nós temos 4 espécies de Plasmodium. Plasmodium ovale, que é muito presente somente na África, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae e Plasmodium vivax, ok?
Então, qualquer uma dessas 4 vai gerar a doença, tá? Qual é a principal forma de contágio? Picada do mosquito prego. Opa! Picada do mosquito prego, não é mosquito palha. Isso daí vocês têm que guardar, porque isso aí é questão de... é ponto para colocar em alternativa. Tá? Então, a malária ela é transmitida pela picada do mosquito prego. Opa! Quem transmite é o mosquito prego, que são do gênero Anopheles, tá? Mas quem causa são os protozoários do gênero Plasmodium. E isso é muito importante, você entender o que é o agente etiológico e o que é o vetor, tá? A principal sintoma é a febre muito alta de maneira intermitente. O que é intermitente? Ela tem hora para acontecer. A principal, tanto que um dos nomes da malária, um dos nomes populares da malária é febre terçã. Por quê? É uma febre que acontece de 3 em 3 dias. Eu tenho febre, 1, 2, tenho febre. 1, 2, terceiro dia tenho febre. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia eu tenho febre, que a gente chama de febre terçã. Eu botei aqui vacina, mas a vacina ainda não está, a profilaxia, a vacina ainda não está efetiva no momento, tá? Elas estão em vários testes, mas de uma coisa assim, nossa, isso vai melhorar de fato, vai prevenir de fato a malária, ainda não existe essa vacina extremamente eficaz, ok? Mas vamos falar um pouquinho do ciclo da malária, ok? O ciclo da malária, foi o único que eu botei mais separadinho, que eu botei mais especificado, porque é o que mais cai, é a questão em relação à protozoose que mais cai, ok? O que acontece? Na picada do mosquito são inseridos vários esporozoítos, que é o esporozoário, bonitinho, que estava dentro do mosquito, ok? Esses esporozoários, eles vão para o fígado, e lá eles sofrem um tipo de reprodução sexual chamada esquizogonia. Significa o seguinte, que um único protozoário consegue formar vários protozoários de uma vez só. Isso que é esquizogonia, tá? É uma reprodução sexuada múltipla, não é uma divisão binária, é uma divisão múltipla, ok? Enfim, as células do fígado, a partir desse momento, elas chegam, depois de muito cheia de novos protozoários, esses protozoários são liberados sob forma de merozoítos na corrente sanguínea. E a partir desse momento, eles começam a fazer o quê? Eles começam a atacar as hemácias, tá? Começam a atacar as células sanguíneas. E dentro das hemácias, eles vão fazer uma nova esquizogonia, eles vão fazer uma nova reprodução, onde eles vão formar vários e vários novos protozoários. Ok. Só que quando acontece essa infecção, não acontece somente em uma hemácia. Então, todas as hemácias, elas sofrem essa reprodução, essa esquizogonia de forma sincronizada, vamos dizer assim. Tanto que, a partir do momento que uma começa a se romper, todas se rompem, tá? Aquelas hemácias contaminadas, elas se rompem de maneira sincronizada, juntas, na verdade. E é isso que vai causar uma resposta imunológica muito grande do nosso corpo, que é a febre, tá? Então, quando eu tenho essa hemólise, que eu até botei aqui, ocorre a hemólise, a quebra da hemácia, o rompimento das hemácias. Então, eu tenho uma grande infecção de vários protozoários e o nosso corpo reage a isso. Então, o que acontece é que o nosso corpo tem uma grande reação imunológica, elevando muito a temperatura, ok? Só que a partir do momento que esses esporozoítos, esses novos merozoítos, infectam novas hemácias, somente dali a 3 dias que elas vão se romper novamente. E isso vai caracterizar a febre intermitente. Ok? Bom, dentro do corpo do ser humano, ele faz a reprodução assexuada, que é chamada de esquizogonia. Logo, se eu faço a reprodução assexuada, a próxima fase de reprodução é formada por gametócitos que são formados no corpo do ser humano. Porém, são absorvidos, vamos dizer assim, eles conseguem contaminar mosquitos, um mosquito prego novamente, que porventura pique a pessoa contaminada, tá? Então, esse é o ciclo aqui. Eu botei aqui para vocês um nome que é a hemozoína. A hemozoína, ela é uma substância que é liberada junto com os merozoítos, né, com os protozoários, na hora do rompimento da hemácia, tá? E essa substância, junto com os protozoários, causa uma intensa reação imunológica, causando uma febre muito alta, ok?
Em relação à malária, o que é interessante de falar também é que em uma região da África, as pessoas que têm anemia falciforme, entre aspas, agradecem. Por quê? Porque elas são menos suscetíveis à malária, tá? Então, você pode encontrar, sim, a malária, que é uma doença causada por protozoário, relacionada com a anemia falciforme, que é uma doença genética, ok? As pessoas que têm anemia falciforme não conseguem formar as hemácias de maneira correta, né? Elas são em forma de foice. Lógico, geram muitos problemas para a pessoa, porém, em determinadas regiões, na verdade, onde tem uma alta incidência de malária, as pessoas que têm a anemia falciforme acabam tendo uma característica vantajosa em relação à malária. Não estou falando que a anemia falciforme é vantajosa, estou falando que ela é vantajosa em relação à malária nestas regiões, principalmente, se você for olhar o globo, principalmente na região africana, tá? Naquele meiozinho ali da África. Então, as pessoas que têm anemia falciforme acabam sendo mais adaptados àquele ambiente onde eles estão vivendo naquele momento, tá? Em que a incidência da malária é alta. Então, você pode relacionar perfeitamente malária com a anemia falciforme, ok? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem. Um beijo para vocês.